Que a boa mão de Deus seja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Vamos agora para a disciplina de Teologia Sistemática. Abra aí o livro-texto que nós enviamos para você, na página de número 3, Teologia Sistemática. As diversas definições sobre teologia. Aqui, Lindsay Alexander. A ciência de Deus, um resumo da verdade religiosa cientificamente arranjada ou uma coleção filosófica de todo o conhecimento religioso. Charles Hodge. A teologia sistemática tem por objetivo sistematizar os fatos da Bíblia e averiguar os princípios ou verdades gerais que tais fatos envolvem. Strong. A ciência de Deus e dos relacionamentos de Deus com o universo. Aí agora, Griffith Thomas. A ciência é uma expressão técnica das leis da natureza. Já a teologia é a expressão técnica da revelação de Deus. Faz parte da teologia examinar todos os fatos espirituais da revelação, calcular o seu valor e arranjá-los em um corpo de ensinamentos. A doutrina, assim, corresponde às generalizações da ciência. Dr. Shedd. Uma ciência que se preocupa com o infinito e o finito, com Deus e o universo. O material, portanto, que abrange é mais vasto do que qualquer outra ciência. Também é a mais necessária de todas as ciências. Estes doutores que foram aqui citados fazem parte da pleiade de teólogos que, ao longo da história da Igreja, têm centrado toda a sua investigação em Deus. Quem é Deus? Como que ele pode ser conhecido? Por que que eu devo tomar a teologia como sendo a rainha de todas as ciências, já que nós estamos nos formando para nos tornarmos cientistas da religião? Você acabou de estudar a disciplina de metodologia científica. Se não fez, deve fazê-lo. Tornar-se um cientista da religião é fundamental para todo teólogo. Mas você precisa andar com os gigantes, isto é, com aqueles que, por toda a sua vida de 60, 70, 80 anos, só pensaram no assunto Deus, o tempo todo. Por ser ciência, tem as suas metodologias, seus objetivos, suas finalidades, suas discussões, sua abrangência, suas divergências. Não é possível nós abarcarmos tudo o que Deus é, tudo o que foi feito por Deus, tudo o que foi ensinado por Deus em uma só vida. Por isso, em determinado momento, você vai escolher uma linha teológica e vai seguir com ela, sendo ela o seu fio de prata, o seu condutor até o dia da eternidade. Quando se fala em teologia, temos a teologia natural. Estuda fatos que se referem a Deus, ao seu universo, que se encontra revelado na natureza. A teologia natural, ela é bastante intuitiva. É a demonstração de que existe um Criador, embora não se saiba bem quem ele é. Todas as religiões trabalham com a teologia natural. Teologia exegética estuda o texto sagrado e assuntos relacionados através do estudo das línguas originais, da arqueologia bíblica, da hermenêutica bíblica e da teologia bíblica. Teologia exegética é o conjunto das ciências que estuda sobre a revelação de Deus partindo de um texto sagrado, Antigo, Novo Testamento, aí se tratando de teologia cristã. Os muçulmanos fazem o mesmo com o Alcorão, os judeus fazem o mesmo com a Torá ou a Tanakh, os hindus fazem o mesmo com o Bhagavad Gita, o Vedas. Fazem a sua exegese. Nós nos restringimos à Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, seguindo o cânon, nós que somos de profissão protestante, organizado pelos protestantes. Teologia histórica. Não, teologia bíblica. Investiga a verdade de Deus e o seu universo no seu desenvolvimento divinamente ordenado e no seu ambiente histórico, conforme apresentado nos diversos livros da Bíblia. Quando se fala de teologia bíblica, fica-se estrito ao texto do Antigo e Novo Testamento,
O que é que a Bíblia fala sobre Deus de Gênesis ao Apocalipse, de capa a capa? Procura-se evitar sair da Bíblia para fontes externas, para que assim você vai enxugando o assunto. Já que os diversos professores, doutores, mestres em teologia, eles já escreveram bastante sobre Deus e ensinaram bastante sobre Deus, produziram um vasto material. Mas o que é que você conhece pessoalmente a partir da própria Bíblia? Faz-se então teologia bíblica. Teologia histórica considera o desenvolvimento histórico da doutrina, mas também investiga as variações sectárias e heréticas da verdade. Ela abrange história bíblica, história da igreja, história das missões, história da doutrina, história dos credos e confissões. Como você já percebe, agora nós vamos para as fontes externas, não somente a teologia bíblica, mas também extra-bíblica. Não só o que foi produzido e canonizado, mas também aquilo que é apócrifo, deuterocanônico, contraditório, enfim, nós passeamos ao longo da história da revelação sagrada, não somente através da Bíblia, mas também através até dos adversários. O que é que eles disseram em contrário? Teologia dogmática é a sistematização e defesa das doutrinas expressas nos símbolos da igreja. Assim, temos a dogmática cristã, por Martensen, com uma exposição e defesa da doutrina luterana, teologia dogmática pelo Shedd, com uma exposição da Confissão de Westminster e outros símbolos presbiterianos, teologia sistemática por Louis Berkhoff. Você veja que teologia dogmática e teologia sistemática são sinônimos. É tratar o tema exaustivamente, sistematicamente, dividindo ele tema por tema e aprofundando o máximo que você consegue. Teologia dogmática ou teologia sistemática. Teologia prática trata da aplicação da verdade aos corações dos homens. Ela busca aplicar à vida prática os ensinamentos das outras teologias para edificação, educação, aprimoramento do serviço dos homens. Certa vez um pastor me chamou porque ele queria aplicar um ano de teologia prática nos obreiros da igreja, nos líderes da igreja. Assim, de acordo com a necessidade, nós preparamos um currículo e realmente ficamos ali por um ano trabalhando com eles. Por quê? Queria trazer a teologia aqui da Torre de Marfim para o chão de loja, para o dia a dia da comunidade, o dia a dia da congregação. Isso é teologia prática, entre elas, por exemplo, a mordomia cristã. Bem, agora nós estamos na página 4. O assunto principal da teologia é Deus. Deus é o centro. Tudo deve convergir para o conhecimento de Deus e a desmistificação. Como assim desmistificação? Os mitos tomaram conta do imaginário. E as pessoas vão pensando sobre Deus o que querem e falando o que querem. Por isso tem que haver uma desmistificação e não confundir desmistificação com demitização ou demitologização. São sistemas diferentes, são metodologias diferentes. Falar em desmistificação é sair do senso comum, do imaginário, das grandes mitologias. Quando eu falo de demitologização ou demitização, significa que eu mantenho a revelação, mas eu coloco ela numa linguagem mais atualizada, mais científica. Isto é demitizar ou demitologizar. Desmistificar é justamente fazer o combate àquilo que é apenas superstição, mas pertencem ao universo religioso, portanto teológico também. Formas de negação da existência de Deus. Temos o ateísmo. Ponto de partida, Deus não existe. O ateísmo ele tem um ponto de partida dizendo: existe uma ideia sobre Deus, mas não uma pessoa de Deus, não um ser a quem nós possamos chamar de Deus, mas uma ideia que foi construída, e neste caso você tem panteísmo, panenteísmo, aqui você vai ter o deísmo, teísmo, agnosticismo, tudo são ideias sobre um ser a quem a religião atribui o nome de Deus, mas ele não existe.
E os defensores do ateísmo, eles vão racionalmente trabalhando e vão desconstruindo esta ideia sobre Deus, tá bem? O deísmo crê que Deus existe, mas que ele existe como criador, não como redentor, não como salvador e muito menos como juiz. Ele existe por haver criado o mundo, mas estabeleceu as leis de causa e efeito. Consequentemente, após a criação, ela é entregue a essas leis e Deus não interfere mais. Deísmo com a letra D. O materialismo, que declara que a única realidade é a matéria. Portanto, você tem aqui um irmanamento entre o ateísmo, que é uma defesa teológica da não existência de Deus. Exemplo, você tem o budismo. Por incrível que pareça, o budismo nem pode ser considerado de religião. E por quê? Não há uma divindade a quem possa ser adorada. O budismo ele cai no ramo das ciências filosóficas, mas também religiosas. E por quê? Porque o homem vai em busca de uma iluminação até tornar-se um Buda e entrar em harmonia com a natureza, com o cosmos, com o universo. Não há uma adoração a nenhuma divindade, embora que haja ali sim uma reverência do culto aos ancestrais, mas não uma adoração a esses ancestrais. É uma forma de ateísmo. Só que o ateísmo ele é mais filosófico. Aí quando você vem aqui para o materialismo, ele é mais político. É uma luta política contra a ideia da existência de Deus, porque Deus é utilizado como um objeto de dominador. É o que domina os homens. Portanto, deve ser descartado, deve ser combatido, inclusive. Aí entra-se para o materialismo. Você tem aqui Karl Marx, que foi o defensor desta ideia materialista de mundo, de vida. O panteísmo. O panteísmo, muitas vezes, nós simplificamos ele justamente por falta de exame, né? De conhecimento. Mas se você quiser aprofundar o seu estudo sobre panteísmo, vai ter que estudar o hinduísmo. Aí lá no hinduísmo vai se descobrir a existência de uma multiplicidade de deuses, milhares e milhares de deuses, que são emanações do Nirvana. O Nirvana é a totalidade de todos os deuses e esses deuses se manifestam através da natureza, elementos da natureza, animais, forças cósmicas, avatares e assim por diante. Por isso, o panteísmo declara que tudo é Deus e Deus é o todo. Bom, como existe esta linha muito cética sobre a existência de Deus, dentro da teologia, utiliza-se provas argumentativas da existência de Deus. O argumento cosmológico quer dizer que o mundo ele foi criado. O mundo é efeito e deve haver uma causa para este efeito. A causa é Deus, o efeito é o mundo. Argumento teleológico significa que existem finalidades na criação. Se você seguir uma metodologia coerente, racional, inteligível e saudável, vai se descobrir finalidade para todas as coisas. Esse argumento teleológico é direcionado para provar que Deus existe. Argumento antropológico, já que o homem é um ser moral e intelectual, deve ter um criador que também seja moral e inteligente. Se eu partir do estudo da antropologia, eu vou ter que chegar a um criador deste antropos, deste homem, ou a natureza, ou, aí nesse caso a natureza seria Deus, ou alguém que criou a natureza. Deus seria Deus. Argumento ontológico que fala sobre a existência de seres. Se existe um ser imperfeito, deve haver o seu equivalente contrário, um ser perfeito. Como todos nós somos imperfeitos, o único ser perfeito tem que ser Deus. Argumento antropomórfico fala sobre Deus sendo conhecido a partir de figuras de linguagem, não a própria pessoa de Deus, mas como ele se manifesta assumindo o nosso universo humano. Agora aqui, na página 6, existem as definições de Deus. Estou utilizando esta palestra para apresentar o nosso material didático, mas aqui eu estou reservando alguns livros
para entrar em outras definições sobre a teologia. Então, não perca. Definição filosófica de Platão: Deus é o começo, meio e fim de todas as coisas. Ele é a mente ou razão suprema, a causa eficiente de todas as coisas, eterno, imutável, onisciente, onipotente. Tudo permeia e tudo controla. É justo, santo, sábio e bom, absolutamente perfeito, o começo de toda a verdade, a fonte de toda a lei e justiça, a origem de toda a ordem e beleza, e especialmente a causa de todo o bem. Mas Platão ele não era filósofo? Ele é filósofo, mas ele não era ateu. Ele vai chegar ao seu pensamento do mundo original, e esse mundo original, seu mundo das ideias, ele é um mundo perfeito, onde aquilo que existe imperfeito aqui embaixo, existe perfeito no mundo das ideias. Definição cristã do breve catecismo. Olha aqui. Eu tenho aqui o breve catecismo, depois nós vamos fazer um aprofundamento, tá bem? O breve catecismo de Westminster. Deus é um espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Definição combinada. Deus é um espírito infinito e perfeito em que todas as coisas têm a sua origem, sustentação e fim. Definição bíblica. Deus é espírito, Deus é luz, Deus é amor. A Bíblia vai dando aí a gente chama de definição, mas não define, não acaba, né? É apenas uma expressão idiomática, né? Veja só as metáforas. Deus é espírito, pneuma, fôlego, hálito, vento. Deus é luz, metáfora da luz. Deus é amor. O que vem a ser o amor? Agora, na lição 2, página 7. A revelação de Deus. Deus revelado na natureza. A teologia natural entende que, mesmo que Deus não houvesse se revelado especialmente pelas Escrituras, na pessoa de Jesus Cristo e enviado o seu Espírito Santo, o homem natural, sendo coerente, sendo honesto, precisa aceitar a existência do Criador a partir da lei da natureza. Sol, lua, estrelas, a terra, a vida marinha, biológica, a composição do cosmos. Existe uma revelação de Deus escrita, não com letras, mas na natureza. Rejeitam essa revelação, consequentemente, são levados aí, de acordo com o apóstolo Paulo, à inversão da ordem da natureza. Deus revelado a Israel. Isso é importante. Nós não podemos descartar de que as Escrituras nos foram fornecidas primariamente pela comunidade de Israel. Foram os profetas hebreus que escreveram a palavra de Deus a partir de Moisés, e esses profetas, eles preservaram o texto escrito. Depois vieram os estudiosos, os sacerdotes, e canonizaram a Bíblia, Antigo Testamento. Depois vieram os apóstolos judeus. Todos eles, judeus, exceto Lucas, também escreveram o Novo Testamento, os 27 livros. Veio depois o processo de canonização, que não foi feito pelos apóstolos, foi feito pelos pais da igreja, mas seguindo a tradição. A palavra de Deus nos foi legada pelos apóstolos e profetas, todos eles da linhagem de Israel, embora existam alguns autores que não sejam hebreus, mas foram reconhecidos tanto pela comunidade de Israel quanto pela comunidade cristã, a igreja. Israel ocupa, sim, um papel proeminente na revelação escrita da palavra de Deus para nós. Bem, Deus revelado aos profetas, resumo da teologia e da piedade, a quem Deus se revela. Aí vem aqui uma lista de profetas: Isaías, Ezequiel, Daniel, Amós e João. Faça a leitura do nosso livro-texto, tá bem? Revelação divina através da palavra. Existe um grande combate, tá bem? Contra a revelação por meio da palavra. Existe a tradição oral, a palavra falada, e a tradição escrita. Essa tradição oral ela tem grande peso na comunidade de Israel. Quando vem para a Bíblia, a
a igreja ela valoriza muito a canonização da palavra, a palavra escrita. Aí você vai ter a teologia bíblica, tá bem? Agora, existe uma revelação de Deus muito superior, que é através do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Não significa que a Bíblia ela é inferior a Cristo, mas uma coisa é certa: Cristo é a revelação suprema de Deus, excelente de Deus. Tudo o que de Deus se pode conhecer, se conhece por Jesus Cristo, nosso Senhor. Dele falaram os profetas, dele falaram os apóstolos, dele fala o Espírito Santo, dele fala a igreja. Quem é Cristo? A segunda pessoa da Trindade. Deus, Deus conosco, Emanuel. Deus se revela por intermédio de Jesus. Por isso eu sempre incentivo os alunos a estudarem bastante a cristologia. Gastem a vida de vocês estudando sobre Cristo, conhecendo Cristo. Especial revelação a Paulo. Jesus se revelou a Paulo. Paulo leu as Escrituras, Antigo Testamento, nas línguas originais. E o Paulo trouxe do Antigo Testamento a teologia cristã, já enxuta, passada pelo Evangelho, passado pela cruz, passado pelo Espírito Santo. E muita coisa que o apóstolo Paulo escreveu e deixou para nós ali, ainda tem que ser estudado até a volta de Jesus. Fala-se sobre a revelação transformadora. Todo este conjunto, Deus, Jesus, Espírito Santo, Antigo Testamento, Novo Testamento, todo este conjunto vindo parar aqui, no coração do crente comum. Deus se revelando pessoalmente a você, diretamente a você, tendo o testemunho das Escrituras, Antigo e Novo Testamento, e também do Espírito Santo. Cristo sendo revelado, revelação transformadora. Deus revelado à igreja. Muitas pessoas querem desdenhar da igreja, dizendo que Deus não precisa da igreja, o que a igreja sou eu, a instituição está toda aí apagada, etc. e tal, e ignora que Jesus estabeleceu a igreja para que ela possa ser a porta de entrada no reino dos céus, fundamentada na palavra, fundamentada na pedra, não pode ser destruída. E muitas coisas que Deus revela à igreja. Eu quero dizer, a igreja reunida, com o ministério e a membresia, Bíblia aberta e o Espírito Santo sendo derramado. O agente revelador de Deus à igreja é o Espírito Santo. A Bíblia fala sobre o Espírito Santo e, a partir da Bíblia Sagrada, nós buscamos e recebemos o Espírito Santo. Revelando o ministério de beneplácito de Deus, a carta aos Efésios aqui está em evidência também, e uma maior revelação. Vamos ler essa página. Eu estou aqui na página de número 11. Se grande foi a revelação dada por Deus a Israel através da lei, na pessoa de Moisés, maior é a revelação de Deus através de Cristo, comunicada pelo Espírito Santo à igreja. Você percebeu? A maior revelação que nós temos é Cristo, de acordo com as Escrituras. Lição 3. A natureza de Deus fala sobre a sua essência, seus atributos, atributos naturais e morais. Quais são esses atributos? Infinitude, espiritualidade, personalidade, volição, razão, emoção. Depois partimos para os nomes de Deus. Esses nomes, de acordo com a cultura do Antigo Testamento, são revelações de alguma manifestação de Deus. Aquele que conhece o nome de Deus tem acesso àquele poder, àquela virtude, àquele atributo que está sendo revelado. Aqui, Yahvé, o tetragrama sagrado, ele é impronunciável, por isso quando a gente chama Deus de Jeová, Javé ou Yahvé, é uma transliteração, não dá para ser pronunciado o nome de Deus, é apenas uma transliteração. Significa o quê? Eu sou o que sou. Mas aí, mais uma vez, é o entendimento da teologia. Eu sou o que sou. É uma tradução, já que o nome é impronunciável, tá bem? Aqui nós temos Elohim, o nome plural de Deus. Adonai, indicando que ele é o Senhor.
Os nomes compostos de Deus: El Elyon, El Roi, El Shaddai, El Olam. El é uma partícula que indica o supremo, o superior, traduzido como Deus, tá bem? Aí vem expressões do Yahvé, né? Jeová Jireh, o Senhor proverá. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Jeová Sabaô, o Senhor dos exércitos. Jeová Nikatskin, o Senhor que te santifica. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Jeová Tistiqueno, o Senhor justiça nossa. Jeová Elion, o Senhor Altíssimo. Jeová Ropecá, o Senhor Tissara, ou Ra, né? Jeová Samá, o Senhor que está presente. O relacionamento de Deus como Pai. Aqui, daqui a pouco, na próxima palestra, estarei expondo para vocês o nosso entendimento sobre Deus é Pai, Iniciação à Teologia de Fronteira, um livro que Deus me deu a graça de escrever e eu estarei passando para vocês. Então nós já temos aqui, ó, vou trabalhar algumas definições do breve catecismo de Westminster e algumas que está aqui no nosso livro Deus é Pai. Depois eu vou apresentar esse livro aqui também, ó, que é o livro do Paul Tillich, História do Pensamento Cristão, aonde tem algumas definições sobre Deus de acordo com os pais da igreja. Relacionamento de Deus como Pai, agora aqui no nosso livro texto, estou na página 15, tá bem? E você tem aqui, vamos lá, Deus como Pai, Pai de toda a criação, Pai do Senhor Jesus Cristo, Pai da nação de Israel, Pai dos crentes em Cristo. O atributo da eternidade de Deus, não tem começo, não tem fim. O atributo da infinidade ou perfeição, só Deus é perfeito, só Deus é infinito. Vou aprofundar mais essa questão lá no livro Deus é Pai, tá bem? Ó, aqui, a imensidão, a imensurabilidade, a sua onipresença, Deus estando presente em todos os lugares ao mesmo tempo, a imutabilidade, Deus não fica mais nem menos, não tem como ele aumentar, não tem como ele diminuir. Fala bastante aqui sobre a imutabilidade, atributos, conselho, natureza, a onisciência, Deus sabendo de tudo sobre todas as coisas em todo o tempo. Conhecimento necessário, né? A presciência, Deus conhece antes de acontecer. A sabedoria, a onipotência, Deus tudo pode. Professor, dá uma paradinha aí, fala aí sobre esses atributos agora, daqui a pouco. Mas, por exemplo, Tomás de Aquino, que foi um teólogo da Igreja Católica, ele disse: Deus é onipotente, Deus pode fazer tudo, ou existe alguma limitação? E se existe alguma limitação, quem é que limita Deus? Ele pode ser onipotente? Ele pode fazer todas as coisas? Ele pode praticar um pecado, por exemplo? Se Deus pode praticar um pecado, aí ele deixa de ser Deus. Se ele não pode praticar um pecado, ele não é onipotente, não pode tudo. Essa é uma problematização da teologia. Os grandes doutores da religião cristã, eles não ficaram com medo de pensar sobre Deus. Por isso que você vai ter um Calbart seguindo o que disse Immanuel Kant. Ousai pensar. Aqui é o Shaddai, a onipotência de Deus, a vontade de Deus, vontade de Euristia, vontade de Beneplactum. Tem algumas palavras em latim aqui para você estudar. Atributos morais, a santidade de Deus. A gente precisa, né, estudar bastante sobre a santidade de Deus. Tem até o livro, o Código da Santidade, que é o livro de Levítico. O significado da santidade, santidade positiva, santidade negativa, retidão, justiça. Estou sumariando para vocês aqui, tá bem? A ira, a bondade, a benevolência, a beneficência, a complacência, longanimidade, misericórdia, graça, amor, verdade, veracidade, fidelidade e
sobre a Trindade Divina. Nós vamos ter que parar um pouco para poder falar sobre a relação Pai, Filho e Espírito Santo, já que na teologia cristã trinitariana, 3 pessoas, um único Deus. Como que isso é possível? Como que isso se iniciou? Aqui no livro Deus é Pai, temos um capítulo para falar sobre esse relacionamento, por isso que eu vou deixar para o próximo instante. Mas aqui no nosso livro texto, na lição de número 4, página 22, você tem um aprofundamento. A unidade do ser, trindade de personalidade na divindade, textos trinitarianos do Novo Testamento, para você conhecer o nosso material. Depois, Deus, Criador, a criação do mundo espiritual, depoimento bíblico, a criação do mundo material. Podemos conhecer Deus? Aguarde que a gente vai fazer essa pergunta. É imperioso conhecermos o Senhor. O conhecimento do Senhor é progressivo. O nosso esforço de conhecer melhor a Deus será recompensado. Para terminarmos também sobre a adoração a Deus. Já que existe Deus, ele deve ser não somente reverenciado, como deve ser adorado. Exige-se que Deus seja adorado. No ato da adoração, se você lê as mitologias, os deuses eles exigiam a adoração perfeita, através de rituais, palavras, gesticulações, no horário certo e no lugar consagrado. Existe realmente um glamour em volta das divindades, em que, se o adorador infringisse uma das regras da adoração, essa adoração ela era invalidada e o adorador ele era sentenciado, penalizado, porque não adorou certo. Quando a gente vai para a adoração a Deus, qual que é o critério que o Cristo coloca? Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Se não houver espírito e verdade, é uma idolatria. Neste caso, a adoração é desvirtuada do verdadeiro Deus para os deuses falsos. Tem que haver espírito e verdade. Portanto, tem que ser dirigida pelo Espírito Santo e pela verdade das Escrituras. Se faltar verdade e se faltar a presença do Espírito Santo, constitui-se idolatria. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, você iniciou aqui os seus estudos em Teologia Sistemática.